quando a comunicação vira conflito. É sobre isso que vamos falar no programa Vivências hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Como que você tá? Tudo certo? Mais ou menos? Hoje a gente vai conversar e pensar e construir junto quando a comunicação vira conflito. Estamos entrando no clima de Natal, né, minha gente? Clima de Ano Novo, clima de reunir a família. E aí, como que é isso aí para você? Ainda vou gravar um programa do Natal. Tá tudo bem, Natal maravilhoso. Não sei se você gosta de Natal, de Ano Novo, de festa. Mas onde existe um ajuntamento de pessoas, existe também um ajuntamento de ideias, de posicionamentos, de lugares de fala. E quando a comunicação, ela vira um conflito, vamos falar de comunicação assertiva? Vamos falar de interpretação das situações? Como que é a comunicação para você? Você se considera uma pessoa, um bom comunicador? Não estou dizendo comunicador aqui da TV, não. Uma pessoa que se comunica claramente, uma pessoa que tem o timing da comunicação, o ritmo da comunicação, uma pessoa aberta a outras opiniões. Já começa a ter os calinhos aí, né? Uma pessoa que aceita outras opiniões, uma pessoa que sabe conviver com a opinião alheia. Como que você se considera? Bom, vamos nos preparar para o desafio do ajuntamento familiar, tá bom? Eu e você aqui, você e eu. Nós precisamos aprender, todos nós, tá, gente? Eu não me excluo dessa população, eu me incluo. Nós precisamos aprender a nos comunicar. Por mais que eu sou comunicadora aqui, enfim, nós temos que aprender a comunicação assertiva. Hoje mesmo eu estava falando com uma querida e falando sobre reatividade, né? O quanto que nós somos reativos diante de algumas situações e temos história de vida nesse sentido, sabe? O que é uma comunicação assertiva? Então, antes de pensarmos em assertividade na comunicação, como que a gente se comunica? Ana, eu vou lá e falo e acabou. Isso é comunicar-se? Eu vou lá, falo e é isso, eu falo o que eu penso, assim eu não vou ter problema de saúde. Falo o que eu penso e pronto. Não. Comunicar-se, quando a gente entra no processo de comunicação, nós não estamos só transmitindo uma informação. Transmitir informação é transmitir informação. Se comunicar é só comunicar, é diferente, sabe? Transmitir informação, você não tem responsabilidade nenhuma, você vai e fala, responsabilidade na comunicação, você vai lá e fala e pronto, acabou. Está transmitindo uma notícia, enfim. Quando você está num processo de comunicação, nós temos o emissor, nós temos o receptor e nós temos interlocutores e situações aqui no meio. Então nós precisamos estar atentos a todos os aspectos de uma comunicação. Não é somente falar o que a gente pensa e acabou. Na comunicação, nós precisamos prezar a clareza, precisamos prezar a objetividade, precisamos prezar o tempo, a necessidade de entrarmos dentro desse processo de comunicação. Precisamos pensar em várias coisas. Então, o que a gente tem que olhar? Se nós estamos... Primeira coisa, acho que antes se nós estamos nos comunicando certo, a gente precisa entrar nessa comunicação, que pode ser um debate, pode ser uma discussão, pode ser somente, falar aí aleatoriamente. Nós precisamos estar nesse lugar, é um lugar que a gente quer estar, é um lugar que existe um objetivo de estar, é um lugar que vai agregar ou não vai agregar, ou então mesmo que seja uma comunicação aleatória, porque a gente tem o direito de tomar um café e ficar falando aleatoriamente coisas aleatórias, vai prejudicar as pessoas, não vai criar uma crença, não vai. Então a gente precisa entender
Onde que a gente está entrando? Em primeiro lugar, não é? Tem uma máxima que diz: escolha suas batalhas, né? Então escolha suas conversas também. E escolha seus momentos, porque tem muita conversa que assim nem precisava estar ali, né, minha gente? Então escolha isso. Então precisa fazer sentido para você esse lugar. Fez sentido, é isso, eu quero falar, eu quero me comunicar, é isso aí, Ana. Tá, então vamos nos comunicar de forma clara. Por quê? Nós podemos falar a mesma coisa de diversas formas. Não vai jogar videogame. Eu estou mandando você não jogar videogame agora. Não, filho, não é para jogar videogame. Eu acho que é melhor você fazer outra coisa agora. O que você acha de fazer tal coisa agora? Então, várias formas de impedir seu filho de jogar videogame. Você pode quebrar o videogame, você pode gritar com ele, você pode oferecer outra coisa, você pode falar calmamente. Diversas formas para a gente se comunicar. Porque depende muito de como eu me comunico e me expresso, eu vou gerar no outro um pensamento, uma emoção e um comportamento. Lembra do modelo cognitivo se conversando? Ele conversa intrapessoal comigo mesmo e interpessoalmente. Então, dependendo da maneira que eu me comunico com meu esposo, com os meus amigos, com os meus familiares, é a forma como essa pessoa vai me responder. E é super difícil, né, gente? Porque a gente não tem sangue azul, né? É muito difícil. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, se você se comunica de uma forma mais obscura, você não deixa muito claro aquilo que você quer, não tem uma objetividade na sua fala, se você se comunica de forma impensada, imprecisa, talvez você tenha um problema aí. Se você se comunica de uma forma mais reativa, com muita emoção, talvez você tenha um problema aí. Então, aquela regra de nós afastarmos, né? Respirarmos e contarmos até 10 antes de nos comunicarmos, antes de nos expressarmos, antes de nos colocarmos nas situações, ela vale para a comunicação assertiva também. Então, clareza, objetividade, super importante. Outra coisa que é muito interessante são os feedbacks que você vai pedindo para essa outra pessoa. Você entendeu o que eu quis dizer? Você pensa assim, o que você acha disso? É nível hard, né, gente? De evolução espiritual fazer isso. Mas é isso. Você entende? O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? E aí você abre uma porta para a pessoa falar: eu penso totalmente diferente de você. Eu discordo totalmente de você. Então, a partir do momento que você está expressando a sua opinião, você está deixando uma portinha para a pessoa expressar a opinião dela e que pode divergir da sua opinião, ok? Então, você não quer que ninguém tenha opinião contrária à sua, não dê a sua. Você quer uma comunicação saudável, então esteja aberto às pessoas pensarem diferente de você. Então, pedir esse feedback. Por quê? Porque o comunicador, a pessoa que está emitindo lá, o emissor, ele tem uma responsabilidade de se fazer entendido. Né? Não adianta a gente expor uma ideia e assim, não me importa se a pessoa vai entender ou não. Se você quer uma comunicação saudável e assertiva, você precisa garantir que a pessoa está entendendo o que você está querendo falar. Ela pode não concordar, tá tudo certo. Ela pode não dimensionar, tudo certo, mas ela está entendendo o que você está falando. Porque também tem essa, gente. As pessoas, às vezes, elas falam que não entendem, porque elas não concordam. Então, a gente precisa deixar um espaço muito seguro. Olha, você pode discordar. Eu tenho adotado ultimamente assim, eu não penso como você. E é difícil, né, gente? Porque eu queria que todo mundo pensasse como eu. Eu não penso como você. Eu discordo desse ponto, gente, porque você não necessariamente discorda da pessoa. Você discorda de um pensamento político, talvez, de um pensamento religioso, de um pensamento, sei lá, de futebol. Você discorda de um pensamento, você não precisa discordar do ser, da essência da pessoa. Nós não vamos concordar com tudo da pessoa, nem com a gente, principalmente mulher, que às vezes entra aí na TPM que nem a gente se entende direito. Nós não concordamos com tudo. E tá tudo bem, mas nós precisamos abrir espaço para essa construção. Então, clareza, objetividade, ok. Feedback para ver se a pessoa está entendendo o que você está dizendo, ok. Abrir um espaço seguro para a pessoa discordar de você,
ok também. Nós precisamos abrir esse espaço. Nós não precisamos, gente, em nenhuma conversa, chegar num ponto comum. Você sabia disso? Nós não precisamos resolver os problemas das pessoas. Nós não precisamos mudar a ideia da pessoa. Nós não precisamos fazer com que ela compre a nossa ideia. Não precisamos. Eu aprendi isso muito com meu irmão Ivan. Ele me ensinou a fazer discussões infindáveis e saudáveis. Porque muitas vezes eu não concordo com alguns pontos de vista dele. E ele não concorda com os meus. E tá tudo certo. O amor, ele passa por cima de tudo isso, sabe? É difícil? Super. Por quê? Porque nós temos a tendência humana de que precisamos que o outro pense como nós, concorde em gênero, número e grau conosco. E nós precisamos desconstruir isso. Por quê, gente? Porque a gente vive em sociedade, em comunidade. E eu acho que as diferenças fazem a construção. Qual é a paleta de cores do arco-íris? Tudo azul? Na mesma paleta? Tudo azul claro, azul escuro, azul? Não, são várias cores. Quais são, sei lá, o jeito das pessoas? São vários jeitos. Quais são as formas de fazer a mesma coisa? De diversas formas. Isso que cresce, isso que dá o colorido. Então, na comunicação, primeiro a gente precisa olhar para esses pontos. Outra coisa muito interessante é nós precisamos nos despir do nosso ego. Despir do nosso ego de estar certo a todo momento. De estar muito à frente do outro a todo momento, de querer que o outro pense como a gente a todo momento. Nós precisamos nos despir disso. Nós precisamos entender que a construção se faz na diversidade de pensamentos. É claro que existem valores, lembra dos nossos valores? E tem pessoas que têm valores muito contrários dos nossos. E aí pode ser que a gente não queira conviver com essas pessoas. E tudo bem, ela tem o jeito dela, a dinâmica dela, a família dela e tá tudo certo. Mas tem pessoas que elas fazem parte dos nossos valores e elas pensam diferente. E aí o que a gente faz? A gente sai desse grupo e entra em outro grupo e monta o seu grupo. Eu vou sair da dinâmica da minha família e vou montar uma outra família porque as pessoas pensam diferente de mim em 2 pontos de vista. Você vai montar outra família, tá? Aí daqui a pouco essa outra família vai pensar diferente de você também. Então é a gente saber construir nas diferenças. Uma dica muito importante que eu levo para mim e levo para os pacientes e tudo mais, quando você começa a entrar numa discussão e ela começa a ficar um pouco mais acalorada, já aconteceu isso com você? Ela começa a ficar mais quente, sai da discussão. Dá uma pausa na discussão, respira, para. Vamos dar uma pausa, depois a gente volta, porque o que acontece? As nossas emoções, elas começam a subir um carrinho, sabe, de montanha-russa. Então começa a escalonar. E aí a gente pode explodir. Antes da gente explodir, ou antes do carrinho de montanha-russa fazer aquela queda livre, você desce do carrinho. Sai desse carrinho, não faz a queda livre. Você para, você dá uma pausa. As pausas são maravilhosas, né, gente? A gente tem falado muito aqui das pausas. As pausas para o trabalho, as pausas de descansos, a estratégia Pomodoro. As pausas são muito importantes, inclusive numa discussão. Você já viu aquelas pausas que o pessoal faz num julgamento? A gente vai fazer uma pausa e a gente volta amanhã às 9 horas da manhã. A gente vai fazer pausa, gente, que ninguém aguenta, né? Muito tempo. E nós não precisamos também aguentar muito tempo na discussão. E quando a gente percebe que eu penso A, você pensa B, tudo bem, eu penso A, você pensa B. Não necessariamente a gente tem que construir um C junto. Às vezes a gente precisa, mas não é sempre que a gente precisa. Desconstrói a ideia de que você precisa que o outro concorde com você, que o outro faça do seu jeito. Tente desconstruir isso todos os dias. Eu trabalho muito nisso. Tente desconstruir, porque as pessoas não precisam concordar com a gente. As pessoas só precisam nos respeitar. Você não precisa concordar com todo mundo. Você só precisa respeitar. Respeitar as diferenças, respeitar as opiniões. Então, clareza, objetividade, feedback, para entender se a pessoa está entendendo o que você está querendo dizer. Um lugar seguro para a pessoa colocar as suas opiniões e se despida, né,
Tire esse ego, essa necessidade de estar certo a todo momento e de que as pessoas concordem com os seus pensamentos. As reuniões familiares estão chegando. Já vai se preparando. Tem muita gente que pensa diferente de você, até você mesmo em alguns momentos, não é? Tem dia que você pensa uma coisa, tem dia que você pensa outra, não é? Então, vai se preparando para quê? Por quê? Porque a nossa ideia, gente, é ter relacionamentos saudáveis. E relacionamentos saudáveis não é não ter conflito. A minha cachorrinha Mila faleceu. Eu não sei se eu falei agora aqui no Vivências isso ou se eu falei em outro lugar, mas enfim. E aí me perguntaram, Ana, você tá bem? Eu falei, tô tudo bem. Nossa, mas você tava chorando, Ana? Eu tava muito triste, eu estou muito triste. Ah, mas você falou que você tá bem, mas tá tudo bem estar triste, entende? Tá tudo certo, faz parte da vida. Ai, tá tudo bem o outro não concordar? Tá tudo bem. Ah, você ama a pessoa? Amo. Ah, mas ela pensa diferente de você. Nesse ponto, sim. A gente precisa evoluir para isso, gente. Nós não precisamos estar no pódio sempre, lembra? Não precisamos, a gente alterna aí os lugares, tá bom? Ora eu, ora você. Pode alugar de um só, não é? Então, ora eu, ora você. Então, a gente precisa dessa flexibilidade, tanto comportamental quanto cognitiva, para podermos ter relacionamentos saudáveis e ter vida abundante, e ter uma vida que vale a pena. Pensa sobre isso, vai se preparando e eu tenho outro recado para te dar hoje. Ano que vem, o programa Vivências tem uma novidade. Então já fica com esse spoilerzinho na sua cabeça. O que vai acontecer o ano que vem no programa Vivências? Temos novidades e eu acredito que você vai gostar. Um grande beijo para você, fique bem e a gente se vê, tá bom? Até mais.